Olá, boa noite. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo também. Claro, a gente começa repercutindo a entrevista de Lula à CNN. Em entrevista agora há pouquinho, a CNN entrevista ao WW Especial Presidenciáveis, Lula falou sobre as condenações na Operação Lava Jato. Vamos ver. Pela primeira vez na história do Brasil, eu sou culpado de ser inocente. É fantástico porque eu disse o tempo inteiro que tinha um juiz mentindo, eu disse o tempo inteiro que tinha um grupo-tarefa do Ministério Público, que é grave, que induziram a sociedade brasileira e induziram a imprensa brasileira a vender as mentiras que eles contavam como se fosse verdade. Eu tive que provar na justiça a minha inocência e provar a culpa deles, porque fomos nós que provamos toda maracutá e falcatrua que foram feitos. Pois bem, eu tive juiz na Suprema Corte que evitou que eu fosse ministro, né, que tomou a decisão. O ministro-chefe da Casa Civil, no caso do governo Dilma. E, ao mesmo tempo, essa gente depois me absolveu. Ou seja, o que eu vou fazer a não ser a gente dizer que a gente acredita que nós precisamos continuar acreditando na justiça, porque se nós pararmos de acreditar na justiça, nós precisamos saber que tem alguma coisa que não está funcionando no Brasil. Em outro trecho, Lula disse que vai combater a corrupção. Vamos ver. A delação premiada foi com que muita gente ficasse rico. Ora, o que eu posso te dizer é o seguinte, sabe, o processo de investigação poderia ter sido mais sério se o juiz não fosse o pilantra que foi, se não transformasse a Lava Jato numa questão política, para me proibir de ser candidato a presidente da República, para tentar me condenar. Ou seja, o tempo inteiro, eu tive 358, ou seja, pessoas que prestaram depoimento, eu tive 26 processos, foram todos, eu fui absolvido em todos, fui absolvido pela Suprema Corte, fui absolvido na ONU, na primeira e na segunda instância, ou seja, eu sou um cidadão livre, embora pelo fato das pessoas terem passado 5 anos acreditando na mentira, as pessoas não querem reconhecer. Então, eu estou muito tranquilo que nós vamos continuar combatendo a corrupção, nós vamos continuar dizendo para as pessoas que esse país não comporta efetivamente que a pessoa cometa crime que não seja punido. Vários aspectos, então, para a gente repercutir com o nosso time. Essa entrevista, Thaís Arbex, minha querida, boa noite, muito bem-vinda. Caio Junqueira, querido, boa noite, muito bem-vindo. Felipe Moura, Brasil, querido, boa noite, muito bem-vindo. Queridos para todos, claro, e para você também que nos acompanha nessa noite. Thaís, vamos lá, quando o presidente, o candidato, né, Luiz Inácio Lula da Silva diz: eu sou culpado de ser inocente, ele estava respondendo a um questionamento do William Vac sobre a judicialização, né? E Lula também falava da questão da anormalidade, né? Que no Brasil hoje, vou repetir a frase dele, temos que voltar com cada um na sua função. E foi aí também que ele acabou criticando a classe política, né? Quando falou que por qualquer coisinha os políticos estão indo à justiça. Quero te ouvir, Thaís. Boa noite, Mona. Boa noite a todos que estão aqui com a gente no Jornal da CNN. Mona, por coincidência, é um discurso que, de certa forma, casa com o que foi dito pela ministra Rosa Weber agora há pouco, em sua posse como presidente do Supremo Tribunal Federal. Em determinado momento do discurso, Rosa Weber repetiu uma frase que é constantemente dita pelos integrantes do Supremo, que é que o Supremo não age de ofício, ou seja, que o Supremo é sempre provocado. Há, de fato, uma crítica ao excesso de, alguns chamam de politização do judiciário, né? Mas a gente vê nos últimos tempos, sim, o judiciário sendo cada vez mais acionado. Se a gente voltar pouquinho na nossa história, na história recente, há 2 anos, no início da pandemia, ali ficou bastante latente. Foi, inclusive, um dos motivos pelos quais o presidente Jair Bolsonaro passou a dizer que não conseguia governar, porque, afinal de contas, o Supremo Tribunal Federal estava tomando determinadas medidas. Mas a avaliação que eu faço é que, quando há esse cenário,
Mona Lisa, quando há um excesso de judicialização da política ou politização do judiciário, é porque a gente está vendo algum vácuo de poder. Alguém não está cumprindo exatamente o seu papel. E, de fato, há um excesso de judicialização. De fato, muitas questões do legislativo são, sim, levadas ao judiciário, porque, no fim das contas, não se consegue resolver no âmbito do Congresso. Mona Lisa. Ótimo, Thaís, para a gente começar. Caio, bom, a gente estava ali lado a lado acompanhando, então, os principais momentos. Na verdade, eu tenho até dificuldade de dizer principais momentos, porque, para mim, o principal é o todo. Imperdível essa entrevista, então, ao nosso colega aqui, ao âncora William Vac, não só pelas respostas do presidente da República, mas também pela toada do papo. E aí que eu quero entrar com você. Quando o ex-presidente Lula, o candidato do PT, se refere a Moro, né, como pilantra, ele estava também dizendo ali, fazendo uma crítica pesada, bem pesada, a Aécio Neves, né? Eu quero te ouvir sobre esse todo. A gente está vendo também nessa sabatina um Lula diferente das outras sabatinas. Eu vi um presidente em alguns momentos mais nervoso, mas também mais ácido nas respostas. E aí eu quero a sua observação também. Caio, por favor. Mona Lisa, se a gente fosse resumir, se eu pudesse resumir assim, em 2, 3 palavras o Lula nessa entrevista, foi muito bem na entrevista, mas se vendendo, se apresentando como um pacificador, e um pacificador pela política. E isso retrata bem a ideia da candidatura dele, uma candidatura formada por 10 partidos, uma candidatura que pegou um vice que era um antigo adversário político, uma candidatura que hoje se reconciliou com uma antiga aliada correligionária, que é a Marina Silva. Então a gente vê que a todo momento, mesmo quando o William Vac apertava mais, a solução que o Lula apresentava era a trajetória política dele e a via conciliatória. Isso vale tanto nas respostas que ele deu sobre a relação com o judiciário, que foi por onde o William começou a entrevista, né? Essa hipertrofia do poder judiciário, que sim, é muito acionado, é muito provocado, mas decide em cima dessas provocações que lhe são feitas. E é muito criticado por essas decisões, o chamado ativismo judicial, interfere muito. Então, como que ele sugere isso? Também para resolver uma via política. Quando ele fala da composição, quando ele fala do poder que o Congresso Nacional conseguiu com orçamento secreto, com mais acesso aos recursos públicos, também uma solução política. Então, em linhas gerais, como Lula se apresenta? Como um pacificador pela via política que retrata bem a mensagem principal da campanha dele. Mas, Caio Junqueira, não fuja da minha pergunta. Quando ele fulaniza ali, né? Quando se refere, então, ao Moro como pilantra. E a Aécio Neves, quando questiona, né, o resultado das eleições, e aí o ex-presidente Lula diz que Aécio Neves é o responsável pelo clima de animosidade dessas eleições. Neste aspecto, eu senti o tal tom acima. Você também sentiu ou não? Fique à vontade de discordar. São observações de um caderninho de uma telespectadora. Diga, Caio. Não, acho que na questão do Aécio, Mona, ele coloca a narrativa, a versão do Partido dos Trabalhadores para o que aconteceu no país nos últimos 10 anos. Né? Que essa história começou em 2013, na verdade, quando as pessoas foram às ruas, desestabilizou, de certa maneira, o primeiro mandato da Dilma. A Dilma é reeleita numa eleição muito acirrada e aí ela muda a política econômica ali no primeiro ano de governo. Ela tem um questionamento, sim, de fato, sobre o resultado eleitoral, mas, de certa maneira, toda essa narrativa, essa versão, né, a história como o próprio ex-presidente Lula colocou, é a história que o Partido dos Trabalhadores, é como o Partido dos Trabalhadores enxerga o que aconteceu nos últimos anos aqui no país. Ótimo, Caio. Adoro provocar o Caio Junqueira.